Bom dia, gente. Ui. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, vamos ler do 5 ao 11. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Se um de vocês tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor de vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O que nós estamos vendo que a experiência prática do amor, ele também acontece em situações difíceis. Paulo havia escrito uma carta difícil para a igreja, fez uma visita que não deu muito resultado a tratar de um problema. E agora Paulo está dizendo sobre uma situação que aconteceu ali na igreja, né? Se alguém tem causado tristeza, ele causou a vocês, talvez a maioria de vocês, e a igreja teve que tomar uma posição em corrigir e confrontar, e Paulo está dizendo, já foi suficiente, porque agora ele está tomado de tristeza, houve arrependimento, verdadeiro arrependimento. Vocês começaram bem, mas vocês agora precisam completar todo aquele processo, perdoá-lo, encorajá-lo ou consolá-lo. A palavra ali pode significar essas coisas, fortalecê-lo também. Validem o amor para com ele, ou seja, tornem ele oficial, perceptível, que essa pessoa verdadeiramente experimente e saiba que ela é amada, foi perdoada, está consolada. E fazendo essas coisas, a obediência deles seria testada, porque eles não foram até metade do caminho, mas se dedicaram, se comprometeram a ir até o final das coisas. E Paulo está junto com eles, porque ele foi envolvido, alguma coisa envolvendo a Paulo. Eu perdoo esse irmão. Eu fiz na presença de Cristo, como se Cristo estivesse me olhando. Essa ideia, essa expressão que acontece muitas vezes na presença de Cristo, é a ideia de que eu estou fazendo isso como se Ele estivesse ali olhando para mim. E por amor a vocês. E Paulo vai concluir, foi onde nós chegamos então, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O que Paulo está propondo aqui é que o exercício da disciplina, a manifestação do perdão, a validação do amor, a obediência, estabelece condições muito especiais e essenciais para a vida da igreja. E em tudo isso há um propósito, porque toda a criação de Deus é regida por leis. O nosso mundo natural é regido por leis. Nosso corpo, a vida biológica é regida por leis. E ao desconsiderá-las, há muitas consequências. E essa estrutura, essa criação de Deus também, ela é composta por leis morais e espirituais, estabelecidas por Deus.
E você sabe, quando uma lei é desconsiderada, ela traz consequências. Se você for no 10º andar e pular daquele prédio sem um paraquedas, alguma coisa vai acontecer, devido a uma lei chamada lei da gravidade. E você vai ver quão grave é pular do 10º andar sem nenhuma proteção. Você provavelmente, né, vai perder a sua vida, vai se arrebentar todinho, porque você desconsiderou uma lei. E Paulo, ao falar sobre isso, tem uma diretriz visando algo bem maior para a vida da igreja, que afetava a vida da igreja como um todo. E aqui então é introduzido um outro personagem. Vimos o ofensor, vimos Paulo envolvido, a igreja e Deus mesmo. Mas há um outro personagem envolvido e muito interessado nessas coisas, de aproveitar e fazer uso daquela situação, de agir. E essa pessoa, esse ser, é chamado de Satanás, cujo significado é adversário. É um ser espiritual. Ele foi criado como um querubim, um anjo, uma classe de anjos muito especial. E ele vivia na presença de Deus. Ele era extraordinariamente majestoso, belo. Mas um dia ele se assanhou e o orgulho entrou no seu coração, e ele quis tomar o lugar de Deus, ele quis ser igual a Deus, ele quis se assentar no trono de Deus. E ali ele foi expulso. Então esse ser, ele passa a agir contra Deus desde aquela época. O próprio Satanás. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante sobre isso. E Satanás, ele abraça com a mesma alegria dois tipos de pessoas. Aqueles que têm uma atração mórbida por ele, e outros que desdenham a sua existência e a sua ação. Satanás gosta dos dois. Aqueles que se fixam nele e aqueles que desdenham dele. O que nós estamos vendo aqui é algo muito fundamental para a vida da igreja, principalmente pelos momentos que a igreja está passando. Então, o que Paulo está escrevendo, que existe um ser que está querendo agir. Nós imaginamos sempre esse ser, né, agindo lá no bar da esquina, num quarto de um motel, numa boate, onde mais? E outros lugaresitos. E não imaginamos que ele possa estar aqui agora. Ai. Porque a igreja tem uma realidade espiritual. E Paulo então está alertando e orientando a igreja, a fim de que o propósito do que isso eu estou escrevendo, de perdoar essa pessoa, fez o que ela fez, fortalecê-la, validar o amor e obedecer as coisas. E eu estou junto com vocês, eu estou perdoando na presença de Cristo essa pessoa, é para que Satanás não tenha vantagem. Você sabe que numa luta, numa briga, tem que haver igualdade de condições de briga. Se você, por exemplo, vai fazer uma corrida de 100 metros, com certeza você não vai colocar uma calça jeans, né,
Você não vai colocar as mulheres um salto alto para correr 100 metros. Você não vai fazer isso. Ou fazer uma prova de 100 metros, né? Coloca um moletom, um escafandro aqui, e daí você vai competir com o Mark Spitz. Não, Mark Spitz vocês não conhecem quem é. Qual é o campeão aí da atualidade? Natação. O Phelps, né? Cara, é um monstro, né? Oi? Quem? Não, esse é da outra era. Você não vai competir, né? Você quer condições iguais. Paulo está alertando a igreja que nós estamos envoltos a uma grande batalha. Ela não é perceptível aos nossos sentidos físicos, mas sentimos em nossa vida. E ela está acontecendo nesse exato momento. Paulo então está dizendo, olha, a fim de que Satanás não tivesse vantagem. Essa palavra, essa expressão, se não me engano foi a Adélia que perguntou, não foi você, Adélia? Cadê a Adélia? Né? Foi tomar água. Ô Adélia, cadê a Adélia? Essa palavra significa de forma gananciosa e egoísta tirar vantagem de uma certa situação. É uma defraudação arrogante por meios desonestos, obter algo indevido por meios indevidos. É uma vantagem para defraudar de algo que pertence a elas. E o que pertence à igreja que Paulo está tratando aqui? Existe alguma coisa que são de vocês, mas que, se vocês não agirem de acordo com a lei de Deus, Satanás vai se aproveitar dessa situação e vai tirar vantagem. Ele vai se apossar, ele vai destruir, ele vai corromper essas coisas que pertencem a vocês. E nós observamos aqui que, olha, vocês precisam perdoar. E nós cantamos aqui, porque a igreja é uma reunião de pessoas perdoadas, que foram amadas por Deus. O amor, reafirmem o amor, consolem e confortem. Essa é uma ação e um ministério que o Espírito faz sobre nossas vidas, nos confortar, nos auxiliar, nos corrigir. A obediência, o teste da sua obediência. Satanás vai usar e vai ter uma vantagem para destruir o perdão, a unidade, a comunhão de vocês. Logo mais para frente aqui, Paulo vai dizer, vocês são pessoas reconciliadas com Deus. Não pode haver inimizade no meio da igreja, porque vocês são pessoas reconciliadas. Você não pode fazer distinção, porque Deus amou igualmente todos vocês. Então, havia o risco da igreja desenvolver uma atitude imprópria, de ser implacável, raivosa, orgulhosa. Porque Paulo fala assim, a punição já foi suficiente. Pelo contrário, e nós sabemos que numa comunidade como a nossa, algumas pessoas, não, eu acho que tinha que ser mais duro, não, eu acho que tá bom assim, não, já... Pensamos de maneiras diferentes. E essa é uma coisa muito importante. Pensamos de maneiras diferentes. Mas Paulo está dizendo que somos regidos por valores que pertencem a todos nós. Eu tenho essa opinião, ele tem essa, mas o que rege são esses valores: o perdão, o fortalecimento, a validação do amor, a obediência a todas as coisas.
São esses valores que são sobre os nossos sentimentos e opiniões. E vamos nos conformando a essas coisas. Paulo está dizendo que Satanás, então, não tirem vantagem, não sejam defraudadas por uma condição própria para Satanás. Ao negar, ao se ausentar dessas ações e condutas que eles mesmos tinham experimentado. Eles não podiam ignorar essas coisas. Então, a ministração, essa dádiva do perdão ao ofensor, aquele que é perdoado e toda a igreja, eles são afetados por essas coisas. Não é um trabalho simples. Confrontar, disciplinar alguém que ofendeu, alguém que está fora dos princípios de Deus. Mas é necessário fazê-lo, ainda que seja dolorido e difícil. Mas quando há arrependimento, é necessário então restaurá-lo, validar o amor para com ele, pela obediência, pelo teste da obediência. Aqui essa palavra exatamente, ela significa isso. Eu lhes escrevi com o propósito de saber que vocês seriam aprovados. Ou seja, a obediência de vocês passa por um teste provado e comprovado. Leis espirituais regulam a nossa vida. Por exemplo, Efésios 4, 26, 27 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, e nem deis lugar ao diabo. Ou seja, a ira controlando e dominando a sua vida é um ponto de apoio, é um lugar onde Satanás pode começar a agir em sua vida. A ira mal conduzida, mal controlada. Ele não está condenando o fato de você ficar irado. Interessante, né? Não posso ficar bravo. Não pode, você pode ficar injuriado com qualquer coisa. O que você não pode é ser controlador, ou seja, dar lugar à ira para governar a sua vida. E ali então você está oferecendo um apoio para esse ser estabelecer um domínio. Paulo então está orientando para evitar que a igreja fosse enganada por Satanás, cujo propósito era trazer discórdia, quebrar a comunhão dentro da igreja. Por isso, a ausência do perdão, a ausência do consolo e fortalecimento, a ausência da validação do amor, de se obedecer em toda a plenitude, de maneira completa, as orientações de Deus, estabelece um terreno fértil para a ação livre de Satanás sobre a igreja. É a matéria-prima que ele vai usar, é as coisas que ele lida com muito conhecimento. Criar divisão, tristeza, discórdia, raiva, conflitos. Não vou mais naquela igreja, tem muito hipócrita lá. Não concordo com a maneira que o irmão pensa. Essa é a matéria-prima dele. Ele toma isso e faz uma festa. Sabem por quê? Porque está sendo conferida a ele uma vantagem. É como você, entra numa competição, de 100 metros rasos, e ali você põe, um sapato, um jeans, e vai querer correr. Logicamente você já perdeu.
é lutar em desvantagem. Paulo alerta, e isso está lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra as hostes espirituais, a maldade nos lugares celestiais. Paulo usa uma série de expressões. Contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se a igreja negligenciasse e não avançasse no seu processo, estaria sendo decretada sobre a vida da igreja uma condição de Satanás ia tripudiar e ele iria fazer a festa na vida das pessoas. Reter o perdão àquele homem arrependido era fazer o jogo de Satanás, era anular o amor que eles tinham conhecido da parte de Jesus Cristo. Era estar fazendo a vontade, não de Deus, não de obediência, porque a obediência você o faz quando você está submisso debaixo da ordem de alguém, você obedece. Você está obedecendo a outra coisa, a outro ser. Então, ao impedir que aquela pessoa fosse levada ao desespero, fica demonstrado que a disciplina não é uma coisa meramente retributiva ou punitiva, mas ela visa a restauração e a manutenção da santidade e da comunhão, visa a reintegração da pessoa mediante pela constatação do arrependimento e ser reconciliado. Por quê? Observe o princípio que há aqui, isso é muito interessante. O pecado, ele é tratado quando há o perdão, o pecado é coberto. Se há conflito, buscamos a reconciliação. Se há discórdia, buscamos a unidade. Se há guerra, buscamos a paz, porque somos justificados com Deus e temos paz com Deus. E Hebreus fala que, quero citar corretamente. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então observe que há situações, e Paulo nos dá princípios que minimizam, é como um antídoto contra esses venenos que Satanás instila, e até que brotam dentro da nossa própria natureza. São princípios que bloqueiam essa vantagem que Satanás poderia ter e trazer danos, porque Pedro mesmo ensina que Satanás, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Não quer dizer que você é o cigarro do diabo, não é isso, tá, gente? Tragar significa, é a mesma palavra que Paulo usa aqui, né? Que aquele irmão que estava triste, né? Para que ele não seja consumido, engolido pela tristeza. É a mesma palavra que Paulo está dizendo ali. Ora, onde existe mentira, como é que você trata com a mentira? Pela verdade. Por isso, uma coisa muito importante entender, que o enfrentamento das coisas espirituais devem ser feitas pelos métodos espirituais. Você não enfrenta fisicamente o poder de Satanás. É um ser extraordinário, tremendamente inteligente e poderoso. A Bíblia fala que ele é o príncipe desse mundo, ele controla reinos, corporações, ele faz coisas extraordinárias. Mas a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele vai fugir.
mas ele tem que ser resistido mediante as armas espirituais. Eu li uma vez um livro, um menino, era da fazenda, e ele ia na fazenda do vizinho, e lá tinha um cachorrinho, que toda vez assustava ele, ele saía correndo e subia no caminhão do pai, né, para fugir do assédio, da violência daquele cachorro. Mas o cachorro mas ele tinha um poder sobre a vida daquele menino, até o dia que ele parou, ameaçou pegar uma pedra, né? O cachorro parou, ele se mandou. Como é que pode, né, um bichinho daquele tamanho mexer com uma pessoa maior? E ele estava aplicando que muitas vezes o cristão quer enfrentar o diabo dessa maneira, e não é assim. A Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira. Como é que você enfrenta a mentira? Pelo uso da verdade. E onde está a verdade? Em Jesus, na sua palavra. Então enfrentamos essas coisas mediante o uso da verdade. Essas coisas espirituais, elas têm que ser enfrentadas mediante as armas espirituais. A tristeza, nós tratamos trazendo encorajamento e fortalecimento, porque aquela pessoa estava, olha, consolem para que ele não seja dominado. Então, observe que Paulo está dizendo, ao vocês fazerem essas coisas, e foi difícil, trouxe tristeza, Paulo não está negando, trouxe dor, palavras duras, mágoas, ressentimentos, sim, aconteceu tudo isso. Elas vão ser tratadas se vocês fizerem uso dos princípios adequados e corretos. Perdoem, fortaleçam, validem o amor, obedeçam em todas as coisas. Essas ações então neutralizam esse poder, atuam como um escudo protetor. Quando a igreja negligencia, quando ela minimiza a disciplina, quando ela falha em restaurar, ali então são colocadas as condições adequadas e necessárias para Satanás agir e agir insidiosamente. Porque não, e ele termina dizendo, pois não ignoramos as suas intenções. Essa palavra intenções é uma palavra muito interessante. Ela significa aquilo que é pensado, aquilo que é ponderado, aquilo que é considerado, é resultado de raciocínio e planejamento. Satanás é um ser que tem estratégia. Satanás é um ser que tem propósitos, tem desígnios. Por isso essa palavra traz a ideia quando diz, não ignoramos os seus esquemas, a sua estratégia, seus planos malignos, as suas intenções, os propósitos, as suas manhas, as suas astúcias. Ele sempre está agindo de maneira a ferir e destruir a vida das pessoas e a vida de uma igreja. Não suponhamos nós de que por estarmos na periferia de Curitiba, ser uma igreja de 80, 100 membros, isso é sem importância para ele. Não pense assim. Nós muitas vezes estamos acostumados que a ação de Satanás, ela é espetacular. Endemoniamento, exorcismo, aquelas coisas espetaculares parecem atrair tanto e chamar a atenção. Mas essa não é a norma comum. Há pessoas que se fixam nessas coisas. Não é nada bonito. Mas a ação de Satanás é muito mais insidiosa. Ele não aparece como na figura tradicional, como nós vemos nos filmes, ou está no imaginário coletivo. Qual é a ideia que como Satanás é representado? Um chifrudo, né? Um tridente, todo vermelhão. Tem um cheiro, né? Cheiro de enxofre.
Não passo na frente de cemitério, né? Vai que me aparece uma assombração. Temos no imaginário essas coisas. Sabe quem que criou isso? Ele mesmo. Porque ele não é assim. Paulo mesmo vai falar aqui que muitos falsos profetas são emissários de Satanás e são como anjos de... Que coisa maravilhosa. Falsos profetas, com falsas profecias e falsas visões. E essa semana a dama está me mostrando, Joel, você não sabe o que está acontecendo de profecia nesse Brasil hoje. Ainda bem que nós não estamos no tempo do Velho Testamento, né? Porque 99% já, né, deveria ser apedrejado. Mas não estamos mais nesse tempo, ainda bem. E aí está a coisa insidiosa, enganosa, e há muitos textos que falam o espírito do erro, o espírito do engano. Você não percebe. Ele é travestido de coisas boas. Vocês sabiam que Satanás ama a religião? Ele é um ser tremendamente religioso. Alguns dos seus emissários, logo que Jesus começa o seu ministério, falam: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Ele reconhecia, como muitos cristãos às vezes não reconhecem, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Ele declarava, e muita gente é enganada, fala que Jesus é Deus. O diabo, no Novo Testamento, fala que os seus emissários reconheciam: tu és o Filho do... Fica quieto, não fala mais. E aqui está a coisa insidiosa, disfarçada, camuflada. Por isso que a Bíblia fala, Paulo fala: olha as arapucas, as ciladas do diabo. É aquela coisa que você não percebe, ela é disfarçada. Por isso se fala: não ignoramos as suas intenções, os seus ardis, os seus métodos, os seus propósitos. É insidioso. E ele quer dividir. Ele quer corromper a igreja, a unidade da igreja, os relacionamentos. Por isso, irmãos, o exercício completo, pleno da disciplina, elimina eficazmente todo o malefício do pecado, restaura as vidas, sustenta a unidade e comunhão do corpo de Cristo, produzindo real alegria e santidade. Valida a conduta e a expressão do amor e demonstra e comprova que a obediência é genuína e verdadeira. E estabelece a proteção necessária para inibir as astuciosas artimanhas de Satanás. E aonde que nós vamos aprender como Satanás age? Satanás não escreveu livro nenhum. Existem muitos manuais de bruxarias, do satanismo, que você pode adquirir por aí. Mas aonde você vai aprender como ele realmente age, é na sua palavra. Por isso Paulo vai mostrar e ele vai dizer: não ignoramos as suas intenções, os seus ardis. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque nessa guerra, nessa briga, quem é que tem que ficar de mãos abanando? Quem que tem que ficar de mãos abanando nessa briga? Ficar com cara de tacho, cara de bobo. Quem? É o diabo. Assumirmos e crermos e praticarmos as legítimas armas que Deus nos dá para o enfrentamento de uma guerra espiritual contra um ser, gente, muito mais inteligente do que todos nós, que cita a Bíblia melhor do que qualquer um de nós aqui.
É Satanás que tem que sair de mãos abanando, chateado, vazio. São as armas espirituais que vão nos conferir a nós a devida vantagem nessa luta espiritual, a qual Paulo descreve bem claramente em um texto. Deveríamos memorizar esse texto sempre. Está em Efésios 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Esse é o propósito. Tristemente vemos hoje em dia irmãos voltando-se contra irmãos por causa de pensamentos ideológicos diferentes, quebrando o relacionamento, igrejas se dividindo, famílias, brigas que não podem mais conversar, não se pode mais divergir ou qualquer coisa, crendo em tantas mentiras, de um lado e de outro. Ora, a mentira, gente, é a matéria-prima do inferno. E crentes divulgando coisas mentirosas, e condenando e criticando os irmãos, e se afastando, deixando a comunhão. Pessoas que você às vezes caminhou durante anos juntos, e agora uma palavra deixa de ser a luz, coisas impróprias e misturadas. Aí é aqui que está a coisa insidiosa e perversa. Ela parece espiritual, ela parece tão bíblica, e vale a pena ser raivoso, violento, excluir, negar e por aí fora. Quando a igreja deixa de ser a unidade terapêutica, Calvino ensina: sempre que deixamos de consolar aquele que é movido por sincera confissão do seu pecado, favorecemos a Satanás. A ausência do amor, do perdão, graça e misericórdia é uma situação desejável que Satanás gosta de aproveitar. Se o ambiente é dor, desalento e trevas, ressentimentos minam a saúde espiritual de uma igreja, frustrando a obra de Cristo e seu avanço. Calvino falou isso. Ele já viveu há quantos anos atrás aí? Uns 300 anos? Mais ou menos, Otávio. Ele já falava isso. Quando a igreja falha na restauração, não chegando ao propósito maior e final da disciplina, induz o pensamento enganoso na pessoa de que não há mais solução, não há restauração, e Satanás continua agindo sobre a vida daquela pessoa, culpando e enganando, anuviando a graça e a misericórdia de Deus. A igreja é um lugar de perdão, de restauração, mesmo é um lugar onde podemos até errar e ter pensamentos errados. Podemos, porque ali temos a certeza que vamos encontrar perdão, vamos ser amados. Ali é um lugar onde vai haver arrependimento e restauração, onde o amor vai ser validado uns para com os outros, e vamos obedecer a Bíblia do jeito que Deus quer, não da maneira como a gente acha que deve ser. Podemos até pensar diferente e errar, mas nos aceitamos e nos amamos, porque fomos aceitos no amado, fomos perdoados dos nossos pecados e reconciliados com Deus. É nesse ambiente, nessa dimensão que ora existimos, estamos nesse mundão aqui. Mas Paulo fala: fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais.
Satanás não descansa, não tira férias. A vigilância é permanente. Vigiai e orai. O inimigo não para, não descansa. Há uma cena, eu não sei qual dos 3 filmes é, do Senhor dos Anéis, que depois de uma batalha muito violenta, eu não sei, me lembro quem falou isso, um dos personagens fala assim: o mal, ele nunca descansa, ele vai se reagrupar, e nesse exato momento ele está se tornando mais forte e mais poderoso para um novo ataque. É assim que são. O mal não para. Hoje foi uma batalha. Hoje Deus nos deu vitória. Perdoamos o irmão, amamos uns aos outros, validamos, estamos obedecendo a palavra, estamos buscando a santidade. Às vezes a gente não faz a coisa da melhor maneira, às vezes a gente se equivoca, engana, mas e daí? Na graça de Deus somos restaurados e perdoados, podemos refazer, e Deus refaz as coisas no poder dEle. Ele é perverso, frio, mentiroso. Não subestimemos as suas maldades, isso seria loucura. Ele quer minar a fé, a unidade, a comunhão, o testemunho, a esperança, enfim, tudo o que se refere a Deus, as suas promessas, à vida cristã. Ele quer corromper e distorcer essas coisas. Não ignoramos as suas intenções, os seus métodos. Uma das coisas que Satanás gosta muito de fazer aquele relógio não é de Deus. Você vê isso muito claramente em Gênesis 3, onde Satanás tenta Adão e Eva, e em Mateus 4 e Lucas 4, onde Satanás tenta a Jesus, o Filho do Homem. É muito interessante você observar, fazer a comparação desses textos. E lá em Gênesis 3, quando ele começa a conversar, bate o papo com a dona Eva, ele começa assim: é assim que Deus disse? O que ele está fazendo? Ele está colocando em xeque, ele está lançando dúvida sobre o que Deus disse. É assim que Deus disse mesmo? É isso mesmo? Você está entendendo direito? Então ele começa a lançar dúvidas. Lutero conta que essa foi uma das grandes lutas que ele teve, a dúvida com relação à bondade de Deus para com ele. Por isso que ele, no hino Castelo Forte é Nosso Deus, numa das estrofes está escrito, de toda a luta espiritual que ele tinha. Ainda que tenha que perder todas as coisas, eu vou ficar firme. E ele conta como ele lutava, e as dúvidas que ele tinha com relação à bondade de Deus para com ele. Satanás lança dúvidas: será que realmente é assim? Ele minimiza as consequências do pecado. É certo que vocês não vão morrer. Não vai dar tão errado assim, não é tão sério assim. Bobagem. Ele questiona as intenções de Deus. Porque Deus sabe, porque vocês não conhecem, Deus então está tirando algumas coisas que vocês não precisam saber. Ele está questionando as intenções e os propósitos de Deus. Deus não quer que vocês conheçam, porque no dia em que você comer desse fruto, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E quando o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, desobedecendo a Deus, colocando um outro senhor sobre a sua vida, assumindo uma outra autoridade, o homem parou de exercer plenamente a bondade e conheceu a maldade. E ele distorce as Escrituras. Só que ele cita as Escrituras, mas ele é um péssimo intérprete. E ele distorce. Lá em Lucas 4, se você é filho de Deus, você é filho. Então ele questiona a identidade. Você é filho de Deus mesmo? Então ele está como que mexendo na glória. No filme O Advogado do Diabo, numa cena final, Al Pacino
ele representa Satanás, há uma frase muito emblemática. Ele diz assim por 2 vezes: a vaidade é meu pecado predileto. E você vê ali Satanás instigando a Jesus: você é o Filho de Deus, então você pode fazer isso. Você pode ser jogado aqui e os anjos vão cuidar de você. Você tem esse poder. Só que Jesus percebe e rebate todas essas insinuações de distorções, ofertas de obediências alternativas, sugerem um outro caminho. Olha, você pode obedecer a Deus, mas você não precisa fazer tudo assim, ao pé da letra. Sugerem outro caminho, evitando a obediência estrita, completa e plena. Você tem uma outra oportunidade. Olha os reinos desse mundo, eu posso te dar tudo isso aqui, olha quanta glória existe. Então Satanás, na sua artimanha, ele está oferecendo um compromisso de uma espiritualidade menor, não tão séria, porque ele não vai atacar você frontalmente, você reconheceria, e por isso o engano é terrível. Nos seus valores, nas suas convicções, mas ele age furtivamente, ardilosamente, fingindo ser um amigo. Tudo bem, você está namorando, mas ela não é crente, mas você está evangelizando ela. É um namoro missionário. Você pega e rouba duzentão da sua mãe, do seu pai, mas é para ir no retiro. Não é uma coisa boa? Ou melhor ainda, hoje é dia da oferta missionária, né? E você está com o dinheiro do irmão e... não, mas é para oferta missionária. Não vou pagar a conta que eu estou devendo, porque eu quero ofertar para o Senhor. Criamos narrativas que nos favoreçam, que pareçam espirituais. Houve um homem no passado, um rei chamado Saul, e Deus deu uma ordem para ele com relação a uma nação, e Saul não obedece plenamente, e tentando justificar as suas ações, ele fala assim: não, mas eu reservei dos despojos da guerra, eu reservei para o Senhor, e agora estou trazendo em sacrifício. Ele tentou gourmetizar, né? Ele tentou espiritualizar aquilo que Deus já havia condenado. Eu falei: destrua tudo, entendeu, Saul? É para destruir tudo, não quero nada. Saul pegou: não, mas eu fiquei com medo, o povo me pressionou, eu achei que poderia trazer essa oferta. Ele nem podia fazer essa oferta, ele não tinha autorização para isso, era o sacerdote que devia fazer. Ele achava que a sua intenção, a sua boa intenção, era mais importante do que o que Deus havia falado. Por isso, né, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, é um texto maravilhoso, porque Deus não se compraz em sacrifícios e em ofertas, mas em que se obedeça a sua palavra. Eu sempre gosto de uma coisa que eu inventei. No ABC de Deus é obedecer. O ABC de Deus é obedecer. Esse é o alfabeto básico de Deus. Obedecer. É assim que ele estabelece. Não seja tão fanático. Você tem seus finais de semana, não precisa se comprometer. Faça algumas coisas, mas agora você pode ficar em casa, você vai ter pastores bem melhores para você assistir. Faça o suficiente apenas para sobreviver, desde que não interfiram nos seus planos, nos seus projetos de vida. Tem tanta gente que não faz nada. Conversando com um casal que é líder de uma célula, de uma outra igreja, ele estava dizendo que eles têm grande dificuldade em trazer o pessoal para a célula, e por isso às vezes fazem via online. E a justificativa deles eles são pessoas muito atarefadas, e fazem já outros ministérios da igreja, portanto não tem necessidade de se reunir. São pessoas profissionalmente muito ocupadas, só eles, claro, têm ocupação no dia a dia, os outros não. E já fazem outros ministérios, então está tudo bem.
Não precisamos nos reunir. Outra maneira de Satanás agir, e vou encerrar por aqui, teríamos mais coisas para ver, mas nosso tempo voa. Está em Mateus 16, 21 e 23, e vamos terminar por aqui. Mateus 16, 21 a 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Pedro amava muito a Jesus. Não, nós não vamos... Puxa vida, que homem leal, não é verdade? As intenções e o desejo de Pedro eram nobres e sublimes. Não, nós não vamos deixar isso acontecer. Você ser morto? Mas ele não viu o resto, né? Que Jesus falou. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Satanás então trata de, até por motivos nobres e sublimes, desviar, ele queria desviar Jesus do propósito maior para o qual Deus o havia enviado a este mundo, que era dar a sua vida para resgate e salvação, por a sua morte na cruz, o perdão dos nossos pecados. Ele queria desviar do propósito maior, e é isso que ele faz. E às vezes ele faz de maneira sutil, não é aberta, não é declarada, porque a gente não aceitaria. Por isso a Bíblia fala que ele age pela astúcia e pelo engano, pela sedução. São os ardis e a metodologia ao qual ele usa para ganhar vantagem terreno na nossa vida. E tristemente, a igreja, irmãos, famílias, tem se deixado corromper. Como Paulo mesmo fala aqui na carta, na segunda carta de Paulo: E receio e quero evitar, isso está em 2 Coríntios 11:3, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Está percebendo onde é que ele age? Em coisas que começamos a acreditar. E começamos a ser corrompidos e nos desviamos da simplicidade do Evangelho, que é a única coisa que nos serve. É a única coisa que transforma a vida de uma pessoa. É o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo então está deixando bem claro: façam o que é certo, e a vitória é certa. Satanás não vai ter vantagem sobre vocês. Por quê? E Paulo está dizendo aqui, ele não fala isso claramente. Satanás está agindo. Tem uma guerra, ora em curso. E ela só é vencida quando praticamos, cremos os princípios da palavra de Deus. Bom Pai, obrigado por essa manhã, por essa reflexão. A tua palavra é tão rica nessas coisas, queria passar mais uma hora aqui falando, desvendando o que a tua palavra nos ensina. Mas por hora, Pai, o Senhor aplica no coração, faça as pessoas entender o que elas estão ouvindo, o que elas estão deixando o seu coração se impregnar, o que está movendo as suas vidas, suas atitudes e decisões. É a teu Espírito que vai fazer isso, mediante a tua palavra, mediante a ação viva, porque a tua palavra é viva e eficaz, e é penetrante mais do que uma espada, e penetra no fundo da alma, e pode discernir pensamentos e as intenções do coração.
Que nos deixemos, ó Pai, escrutinar pela Tua palavra. Sonda-nos e revela se há alguma coisa inadequada, para que sejamos limpos e purificados e perdoados em Cristo Jesus. Porque esse é o ambiente da graça, esse é o ambiente de Deus, o perdão, a graça, a reconciliação, a paz. Afasta de nós, ó Pai, todo espírito de briga, de divisão, de separação, de ódio. Isso não convém aos santos. São coisas horríveis, porque são alimentadas pelas chamas do inferno. Porque onde está o Senhor, onde reina o Senhor, ali a liberdade, ali a paz, ali a restauração e reconciliação. E é dessas coisas que nós precisamos e essas coisas que vamos buscar em Cristo Jesus. Amém.